Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou grata por poder estar aqui juntamente com vocês para falarmos a palavra de Deus. E no dia de hoje, a palavra qual o Senhor colocou dentro do meu coração, tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, fica até o final. Deus, Ele quer falar o teu coração, né? No dia de hoje, ele é aqui no livro de 1 Reis 17, e o 7 que diz assim: "E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra." A Bíblia falava assim, conta a história de Elias, o profeta de Tisbé, que morava ali naquela cidade, qual Deus escolheu, Deus chamou para uma grande obra, né. E Deus ali, ele mandou Elias e onde estava Acabe, que Acabe estava pecando contra Deus, e dizer a Acabe que não ia haver mais chuva, né, por conta do pecado de Acabe, por conta da idolatria. Só que Elias começou a ser perseguido através desta, né, de ter feito a obra de Deus, de ter feito o que Deus ordenou. Deus, ele é um Deus que manda, mas ele é um Deus que se responsabiliza. Então Deus disse a Elias: "Olha, Elias, tu vai lá, tu vai dizer isso a Acabe, e depois tu vai para o ribeiro, porque eu dei ordem aos corvos para te sustentarem, e tu vais beber da água do ribeiro." Olha, irmãs, não deve ter sido fácil para Acabe, para Elias, né, ficar ali só, naquele lugar deserto, né, sendo sustentado por povos, não tem com quem conversar, não devia ser fácil para Elias, né, mas Elias deve ter se acostumado, né. Na hora certinha Deus mandava o pão, na hora certinha o Senhor ele mandava, né, a carne, e tinha água para beber, e Elias não tinha com o que se preocupar, porque Deus já havia provido o sustento de Elias. Mas quando Elias, irmãs, começou a se acostumar com aquela situação, né, que Deus, ele o pão e água, irmãs, eles indicam, eh, ele indica o necessário, né, Deus, ele mandava o necessário para a sobrevivência de Elias. E Elias não precisava se preocupar, no momento certo, no tempo certinho, chegava todos os dias no tempo certinho, na hora certa, chegava o sustento de Elias. Mas a Bíblia diz que o ribeiro se secou. Ô irmãos, Deus deu uma ordem a Elias, disse: "Vai, eu vou te sustentar, Elias." Porém o ribeiro se secou, aquela provisão que Deus tinha provido para Elias se secou. E Elias deve ter interrogado: "Mas Deus, né, o porquê o ribeiro se secou? Foi algo que o Senhor proveu, que o Senhor me disse que faria?" Irmãs, e muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus, não entende o trabalhar de Deus. Deus tinha algo maior para Elias fazer, né. E muitas vezes Deus, ele provê algo pra gente, e quando a gente está acostumado, irmãs, naquela bonança, Deus, ele vai, né, e aquilo ali, ele chega, começa a cessar. Acabou, né. Tinha sido uma provisão de Deus na vida de Elias, mas simplesmente acabou. E o porquê, irmãs, Deus, ele permitiu isso na vida de Elias? A palavra do Senhor, ela diz, que Deus tinha algo maior para fazer na vida de alguém lá do outro lado, né. Deus, ele secou ali o ribeiro, permitiu que o ribeiro secasse, porque tinha uma pessoa, irmãs, do outro lado precisando de ouvir a voz de Deus, a voz de Deus através da vida de Elias. Alguém que precisava conhecer Deus através da vida de Elias. Então, muitas vezes, Deus, ele permite situação na vida da gente, né. Ele provê até um certo período de tempo e permite situação, porque há alguém que precisa ouvir a voz de Deus através da tua vida, alguém que precisa conhecer Deus através da tua vida. E Deus, ele sabe que se o ribeiro não secasse, Elias ia permanecer naquele. E a gente vê, irmãos, que alguém precisava ouvir falar de Deus naquele lugar. Alguém precisava viver experiências da parte de Deus. E era através da vida de Elias, e Elias não entendia o porquê, né, Deus estava permitindo aquilo na vida de Elias, né. Como é que Deus diz: "Elias, tem um rio para tu beber água, Elias. Os covos vai trazer, tu não precisa se preocupar, né. Eu vou te sustentar." E chega um determinado período de tempo, o sustento de Deus acaba, né. A Bíblia diz que o ribeiro se secou. E Elias, e agora? Como Elias vai viver? E Elias não entendia que no espiritual Deus já tinha determinado algo, Deus já tinha dado ordem sobre a vida de Elias. Deus tinha dado uma ordem, ele disse assim: "Olha, eu ordenei uma viúva que te sustente, Elias. Tu vai viver experiências superiores, tu tá acostumado a ser sustentado por povos, tu tá acostumado, Elias, em beber água do ribeiro, porém, eu tenho algo superior, tenho algo maior para tu viver." Tem alguém do outro lado, Elias, que tá precisando de ouvir a tua voz. Agora é necessário te usar, porque Elias estava ali só, quem sabe buscando o período de Elias no ribeiro é de buscar, do jejum, da oração, de estar ali só, o tempo para orar, o tempo para buscar, mas agora é o período de te usar para fazer milagre na vida de alguém, né. Havia alguém, irmãs, pensando que ia morrer, que iria perecer, e Deus, ele iria precisava de usar Elias para a vida daquela mulher, para fazer aquela mulher entender que tem um Deus no céu, que podia prover todas as coisas,
que não tinha chegado o período daquela mulher morrer, ela ia viver experiências sobrenaturais através da vida de Elias. E aquela mulher viu seu filho ressuscitar. Deus, ele fez coisa grande naquele lugar. Como eu já estava falando, não se sabe o período que Elias ficou ali, irmãs. Então, coisas grandes Deus deve ter feito através da vida de Elias naquele lugar. Pessoas devem ter conhecido Deus através de Elias naquele lugar. E Deus, ele tinha uma obra para fazer através da vida de Elias. E Elias não entendia que era só uma etapa, né? Ele estava vivendo a segunda etapa da sua vida, vivendo aqui 3 etapas, né? A primeira etapa com o ribeiro, né? O período de sossego, onde Deus provia, não precisava se preocupar, não precisava, né? Estava ali, não tinha ninguém para incomodar. Um período de sossego que Deus deu a Elias. Porém, aquele período findou-se. E Deus, ele introduziu na vida de Elias alguém que iria ser sustentado através da vida de Elias. Alguém que Deus precisava que Deus provesse na vida dele, mas seria através da vida dele. Ele estava acostumado a Deus prover na vida de Elias, mas agora Deus ia usar Elias para prover na vida de alguém, né? E Deus, ele usou Elias para prover, ser bênção na vida de alguém. E muitas vezes a gente não entende, a gente quer se acostumar, né, com Deus só provendo. Período de buscar, período de Deus prover, mas há um momento, irmãs, na vida da gente, que Deus vai usar a gente para ser bênção na vida de alguém. E chegou o período que Deus usou Elias para ser bênção na vida daquela viúva. Elias estava acostumado a ser sustentado, mas agora ele iria sustentar aquela viúva. Deus iria sustentar aquela viúva através da vida de Elias, né? E a gente vê que ela estava pensando que ia morrer, né? Mas Deus, ele chegou com sustento na vida dela, através da vida de Elias, aquela viúva. Ela viveu milagres. E a gente vê que no último momento que a palavra do Senhor ela fala dela, diz que ela diz a Elias: agora eu vejo que tu és verdadeiramente homem de Deus e que a palavra que tu fala, ela veio de Deus. E aquela mulher, ela conheceu Deus, mas e muitas outras pessoas que moravam ao redor devem ter conhecido Deus através da vida de Elias. E chegou a terceira fase na vida de Elias, né? De se encontrar com Acabe, de Elias. O período de sossego, da busca, o período de não ter ninguém para incomodar, da provisão de Deus. Aí veio a segunda etapa na vida de Elias, em que Deus ia usar Elias para prover na vida de alguém. E usar Elias para ser bênção na vida de alguém. E agora chegou o momento de Elias agora ir para a batalha. Chegou o momento de Elias ir para a peleja, de alimentar multidões. Porque era uma multidão, mas o povo de Israel estava perecendo, o povo de Israel estava morrendo porque não havia chuva, porque não chovia naquele período, né? E Deus, ele o quê? Ele proveu na vida de Elias, proveu através da vida de Elias e agora ia prover para multidões através da vida de Elias. 3 etapas na vida de Elias, nós. Primeiro, o sustento de Deus. Deus, ele proveu na vida de Elias. Depois ele usou Elias para a vida de uma viúva. E agora Deus, ele usa Elias para multidões que estavam morrendo, perecendo, porque não havia chuva. E através da vida de Elias, Deus, ele proveu na vida daquele povo. Através da vida de Elias, Deus, ele fez coisa grande na vida do povo. Então é assim o período da nossa vida, irmãs. Primeiro vem o período da busca, é um período que a gente é sustentado por Deus, né? Nem que a gente tem período para orar, que tem período para buscar. Deus está sustentando, a gente não precisa se preocupar. Mas em um determinado momento, aquele período ele cessa, né? E Deus, ele introduz alguém na vida de Elias, começa a usar Elias para pequenas pessoas, como foi para a vida daquela viúva. E depois chegou o período, irmãs, de Deus, ele confrontar Elias, né? E usar Elias para multidões, para prover através da vida de pessoas que estavam famintas e precisavam, né, de uma provisão de Deus através da vida de Elias. E Elias foi ali naquele lugar, derrotou todos aqueles profetas de Baal que estavam impedindo Deus fazer na vida daquelas pessoas. Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa, mas era Elias que Deus queria usar. Tinha algo para Elias fazer. E era necessário tirar aqueles profetas, porque aqueles profetas de Baal estavam impedindo a provisão de Deus. Chegou o período da guerra, da luta na vida de Elias, de Deus usar Elias para multidões, para prover para multidões. Irmãs, então, como foi na vida de Elias, assim é na nossa vida, mas nós não estamos entendendo muitas vezes o processo de Deus. O porquê Deus fecha uma porta, irmã. Deus fecha uma porta, porque do outro lado tem outra porta maior aberta para tu entrar. Tem alguém precisando de ouvir a tua voz. Tem provisão de Deus maiores, coisas profundas, sobrenaturais. Chega o período da gente ser sustentado por Deus, mas chega o período da gente sustentar pessoas. Deus sustenta pessoas através da nossa vida. E assim foi na vida de Elias, né? Deus usou Elias para prover na vida do povo de Israel. Há coisas na vida da gente, irmãs, a provisão de Deus na vida da gente, a gente pensa que é para sempre, né? Porque Deus proveu, vai ficar sempre assim. Não é, Deus tem, a vida da gente é feita de etapas, né?
há etapas a serem cumpridas e nem sempre Deus vai te revelar todo o caminho que tu vai trilhar, né. Deus ele te diz: "Ó, você vai chegar ali", mas para chegar no caminho há etapas a serem cumpridas. E muitas vezes o ribeiro se seca, a provisão falta e você não entende porque Deus te disse, foi Ele quem proveu, foi Ele quem te deu e agora secou. Porque Deus tem algo melhor para colocar na tua mão. Só foi até ali, o ribeiro na vida de Elias só foi até aquele momento. Tinha experiências novas para Elias viver, tinha novidade de Deus na vida de Elias e assim tem na minha vida e na tua vida. E como eu estava contando por um período de tempo, né, precisando de uma provisão, e o Senhor lhe proveu algo na minha vida, né, que passou por muitos anos, não sei nem quantos anos passou, quase 10 anos, naquela provisão. Porém, quando chegou o momento de Deus cumprir algo maior que ele tinha dito, a provisão se secou. E eu fui interrogar o Senhor: "Senhor, por quê? Foste tu quem proveste, foi o Senhor quem me deu e secou". E Deus me disse, né, para me esquecer o passado, porque o período que ele tinha me sustentado daquela forma tinha passado, agora eu ia viver novidade da parte dele. Eu disse: "Eu tenho novidade para você viver, esqueça o passado". Então é necessário muitas vezes a gente entender que a vida da gente é feita de etapas, né, há etapas a serem cumpridas diante de Deus, né, que Deus determina na vida da gente. Olha irmãs, teve um caminho para Elias trilhar. Havia um caminho na vida de Elias e foi feito por etapas, tinha acabado, então agora Elias ia viver novidade da parte de Deus, experiências novas, né, e tem alguém necessitando de ouvir a voz de Elias. Então na vida da gente temos que entender que Deus provê coisas na vida da gente, mas por um período de tempo, não se acomode na provisão de Deus na tua vida, não se acomode, porque não vai se cair, não vai estacionar aí. Quando chegar o momento de Deus fazer uma coisa grande, Deus ele vai fazer o ribeiro secar para que você se posicione em outra parte, para que você saia do lugar em que você está, porque Deus ele tem novidade na tua vida, né. A nossa vida, irmãs, é feita por etapas, há caminhos a trilhar e muitas vezes a gente não entende. Na vida de Elias, o ribeiro, só foi um período, só foi por um tempo. E muitas vezes a gente se interroga: "Deus, por quê? Foi o Senhor quem proveu, foi o Senhor que me deu, e neste momento agora o Senhor tomou novamente, o que é que está acontecendo?" E Deus ele te diz nesta manhã, o Senhor ele fala para ti nesta manhã: "Foi um período de tempo que eu provi, foi por um período de tempo, mas tenho eu algo maior na tua vida, tenho eu algo superior, que para tu chegar na superioridade no que Deus tem de superior na tua vida, é necessário esquecer esse período, porque foi uma etapa. Não estacione naquilo que Deus ele colocou na tua mão, mas é por um período. Há coisas maiores, há águas mais profundas para tu trilhar, há coisas mais profundas de Deus para tu viver. Só foi um período, né? Muitas vezes Deus ele toma, porque só foi até ali. Deus fez o ribeiro se secar. Deus é o Todo-Poderoso, irmãs. Ele podia ter permitido que o ribeiro ele continuasse, podia ter permitido que secasse todos os rios de Israel, mas que o ribeiro ele permanecesse ali, mas Deus tinha experiências novas para Elias viver. Tinha alguém lá do outro lado precisando de ouvir a voz de Elias, né. E Deus ele permitiu que o ribeiro se secasse, né. Quem sabe Elias interrogou, quem sabe Elias não entendeu no momento o porquê, quantas interrogações foram feitas ali por Elias, porque não entendeu, porque foi Deus que proveu e naquele momento se secou. Mas Deus ele falou com Elias, veio novamente a palavra do Senhor Elias, ele: "Levanta-te, que vai a Serepta, que lá tenho novidade para tu viver. Tenho algo novo, experiências novas para tu viver, tem algo para tu fazer a mais do que aí onde tu estás, Elias. Foi por um período, foi por um momento em que eu permiti que tu viveste, mas agora tenho eu novidade, tenho eu coisa nova. Então esqueça o período que passou". Deus ele disse para mim. Por muitas vezes eu interroguei: "Mas Senhor, e o porquê disso e o porquê daquele?" Deus disse: "Esqueça o passado, tenho eu novidade, mas para você viver a novidade que eu tenho, tem que esquecer do passado. Eu provi foi por um período de tempo, mas agora tenho eu algo superior, tenho eu algo maior para colocar na tua mão. E para tu estar pronto para receber é necessário esquecer". Esquece. Só foi por um período de tempo, não queira estacionar naquilo que Deus ele colocou na tua mão não, Deus tem algo superior, Deus tem algo maior, Deus tem coisa grande a fazer, tem coisa grande a realizar, mas para ele realizar é necessário a gente entender que só foi um período e aceitar a vontade dele. Não queira estacionar naquilo que Deus ele colocou na tua mão, ele tem algo maior para colocar na tua mão. Mas para que chegue na nossa mão é necessário esquecer o período.
e entender que é processo, são etapas. A vida de Elias foram feitas por etapas. Houve a etapa do ribeiro, mas agora ele ia passar para um nível superior, onde alguém ia depender dele. Alguém ia depender de Elias. Elias estava acostumado a ficar só, né, não se preocupar. A hora certa tinha um pãozinho, na hora certa tinha água, na hora que ele quisesse estava água ali para ele beber. Mas Deus simplesmente disse: "Não é assim, Elias, isso aí só foi por um período, só foi um momento, tem uma novidade. Há alguém do outro lado achando que vai morrer e precisando de ouvir a tua voz. Aí eu tenho novidade, eu tenho coisa maior, superior para tu viver, Elias. Tem coisas superiores de Deus, irmãs, tanto provisão de Deus, a minha vida foi provisão, né. Deus chegou o período de Deus prover coisas superiores e Deus disse: "Você tem que esquecer aquilo ali, só foi por um período, só foi por um tempo, e chegou o momento de eu prover, de eu fazer coisas maiores, então esqueça aquilo ali". E cessou, né. Foi muito bom enquanto durou, né, Deus ele proveu, mas ele tinha coisa superior, como algo superior, para eu viver o superior de Deus na minha vida, o que ele tinha de superior, de algo mais profundo, eu precisei esquecer aquilo ali. Então não reclame, né, não interrogue, se Deus está mandando, faça. Se cessou o período do ribeiro, prossiga para frente, ande adiante, para o que Deus está te posicionando a ser feito. Se Deus tem colocado pessoas na tua vida, que precisam ouvir a voz dele através da tua vida, né, fale, faça aquilo que Deus ele tem colocado na tua mão, que Deus ele tem coisas maiores, né. A gente vê Elias só, como eu falei, depois Deus introduziu alguém na vida de Elias, pequenas pessoas ali, mas houve um momento que Elias foi usado para multidões. E assim é na tua vida, Deus vai te usar para multidões, mas é necessário não estacionar, não se acostumar com o ribeiro, não se acostumar também com a viúva, né, mas houve um período em que Deus veio novamente, foi 3 vozes de Deus na vida de Elias, e Deus disse: "Levanta-te, chegou o momento". Eu só estava te testando, o ribeiro foi um teste. O ribeiro na tua vida, Elias, foi o teste. A viúva na tua vida, Elias, foi o segundo teste, mas agora vou eu te usar para multidões, para prover na vida de multidões, para prover para multidões que precisam ouvir a tua voz, multidões sedentas, multidões famintas, que precisam ser sustentadas pela palavra que eu coloquei na tua boca. E é necessário que tu te levante e que vá neste momento por querer prover na vida de pessoas através da tua vida. Chegou o tempo de eu fazer, chegou o tempo de eu agir na tua vida, Elias, na vida de pessoas através da tua vida. Então te posiciona, não interroga, não questiona, tão somente levanta-te e faz o que eu estou te ordenando, porque chegou o tempo de eu te usar para multidões. Tu vivesse experiências como Davi, Elias. No campo, matou leão, matou urso, mas ninguém viu. Estava no período do ribeiro Davi, mas houve o período em que Davi foi para a casa de Saul, como se fosse a segunda etapa na vida de Elias, o período da viúva, em que Davi foi ali, né, prover ser boca de Deus na vida de Saul, onde vinha um espírito mau sobre a vida de Saul e precisava de Davi. Deus começou a fazer coisas grandes na vida de Davi, mas houve um momento que Davi se levantou, porque havia chegado o momento dele ser rei em Israel, de Deus fazer coisa grande através da vida dele para multidões, de multidões ouvir a voz de Deus através da vida de Davi. E como foi na vida de Elias, assim e na vida de Davi, assim é na tua vida. Chegou o tempo de Deus fazer coisa nova, chegou o tempo de passar para a segunda etapa, não estacione, Deus está te chamando para a segunda etapa, levanta-te. O período de lamento, o período de murmurar acabou, levanta-te, ergue-te, porque o chamado de Deus na tua vida, a etapa de Deus na tua vida, etapa nova, coisa nova chegou, é necessário se levantar, se erguer e fazer aquilo que Deus está te ordenando. O período passou, aquele período de descanso, é o necessário agora fazer. O que Deus está te ordenando, que Ele tem coisa superior para colocar na tua mão e através de ti multidões irão ouvir falar de Deus. Multidões irão ser sustentadas através da palavra que Ele colocou na tua boca. Levanta-te, ergue-te, deixa de reclamar, deixa de interrogar, oh Deus, por que disso ou por que daquilo. Deus ele te diz nessa manhã, uma ordem foi dada sobre a tua vida. Eu dei uma ordem. O Senhor ele diz, dei uma ordem sobre a tua vida. E a ordem é levanta-te. Levanta-te, porque multidões
precisam ouvir a tua voz. Te posiciona, levanta-te, ergue-te, porque irei te usar para multidões, irei te usar para coisas maiores, para coisa grande. Não se acostume com o pequeno não, foi só uma gota, o que Deus ele estava só te testando. Deus ele estava, mas agora chegou o tempo de Deus fazer coisa grande, né. Levanta-te, deixa de interrogar, que Deus tem coisa superior, Deus tem coisa grande para fazer. Tu viverás milagre e multidões irão conhecer Deus através da tua vida, né. A palavra do Senhor ele colocou no meu coração, e fiquem todos na paz de Deus.